para onde estamos caminhando e qual é o nosso estado definitivo. Meus queridos irmãos e irmãs, são essas perguntas que a liturgia deste final de semana nos ajuda a fazer. Que ao mesmo instante que ela nos interroga, ela também já dá a resposta a nós. Que o nosso estado definitivo é o próprio Cristo. Por isso nós somos convidados a voltar sempre o nosso olhar para Cristo, que é o nosso foco. E jamais podemos perder este foco. E quando nós perdermos este foco, corremos um grande risco de ofuscar o verdadeiro caminho que nos leva até Deus. E com isso nós abrimos brechas para que a vida de pecado entre em nossas vidas. E perdemos a graça, perdemos a verdadeira felicidade. E na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o profeta apresenta a nós este estado definitivo, da qual Deus espera de nós. Que nós possamos viver de fato unidos, um só povo, e gozemos sempre das alegrias na eternidade. No último final de semana, celebrávamos a Assunção da Virgem Maria, e com aquela solene liturgia nós fomos motivados por Maria a celebrar aquilo que nós já procuramos, ou melhor, aquilo que nós estamos buscando. Maria, ela antecipa o nosso estado definitivo, que é a própria ressurreição, em que este nosso pobre corpo irá ressuscitar dos mortos, e Deus dará a nós um corpo glorioso, semelhante ao dele. Por isso, dentro deste mês, da qual nós somos convidados a refletir sobre a nossa vocação, de modo muito especial entre os jovens, hoje vocês celebram os 10 anos. Até aqui o Senhor nos sustentou, e tenha certeza que Ele irá sustentar para sempre, porque Ele é a razão da nossa alegria e felicidade. E movidos por esses 10 anos, com tantas coisas trabalhadas, com uma profunda espiritualidade com Deus, assim como vocês, jovens, e também nós, povo de Deus, nós somos convidados a renovar sempre o nosso sim a nosso Senhor, tendo em vista que é isso que este mês vocacional nos espera. E hoje recordamos de tantos leigos e leigas que exercem os seus trabalhos nas diversas pastorais. E renovar esse sim a Cristo é renovar a própria vida de santidade, nosso estado definitivo. E a partir do autor sagrado da primeira leitura, nós somos convidados a viver na unidade. Jamais podemos esquecer disso. Quem vive na unidade tem a comunhão com Deus. Quem vive reconciliados com os irmãos, vive reconciliados com o próprio Deus. E é isso que nos motiva neste itinerário vocacional. É isso que nos motiva na nossa trajetória missionária, em que nós somos todos irmãos diante de Deus. E se nós somos todos irmãos, nós buscamos a mesma felicidade. Este Evangelho que acabamos de ouvir, nosso Senhor, Ele é interrogado. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E aqui nosso Senhor sempre como usa destes momentos para catequizar. Ele mostra para nós que a salvação é para todos,
precisamos tomar muito cuidado, porque nem todos irão entrar por esta porta. Só entra por esta porta aqueles que de fato colocam a palavra de Cristo em prática, senão não entrarão. Por isso Cristo nos mostra que a salvação se dá por meio dele, e não há outra maneira. Foi para isso que ele se encarnou, foi para isso que ele assumiu a condição humana, ser semelhante a nós mesmos no pecado, para dizer que ele é a porta essa que nós precisamos entrar, para que ao adentrarmos esta porta possamos participar do grande banquete, porque é ele mesmo que nos convida a sentar-se na mesa e partilhar os dons. Que bonita essa imagem, em que o próprio Cristo eleva a nossa humanidade, e como bons amigos, irmãos, ele nos convida a sentar-se na sua mesa. Nós somos a causa da encarnação do Verbo. Cristo veio por causa de nós. Mas o que nós temos feito para contribuir com a obra da salvação? Ele deixa a nós a missão de anunciar o Evangelho e pede a nós que nós possamos abraçar o seu projeto, mas nem sempre temos a coragem de abraçar esse projeto. Preferimos a vida de pecado e muitas das vezes queremos justificar essa vida de pecado dizendo que Deus é misericórdia, e de fato Ele é a misericórdia. Mas nós não podemos esquecer que também Ele é justo, que Ele vai cobrar de nós tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra, porque aqui começa o reino dos céus. E se contentar apenas com isso para justificar a nossa vida de pecado, dizendo que Deus é misericórdia, corremos o grande risco de brincar com a cara de Deus, de brincar com a misericórdia. Por isso nós não estamos convertidos, estamos no processo de conversão. Este estado de peregrinação rumo à Pátria Celeste nos leva a refletir esta conversão. E assim como os santos que buscaram uma vida perfeita a partir dos ensinamentos de Cristo, possamos nós também viver esta vida perfeita. Mas lembremos que Deus, da sua infinita bondade, nos mostra que, através da nossa miséria humana, nossa pequenez, e de todas as vezes que cairmos, Ele nos mostra que Ele mesmo instituiu o sacramento da reconciliação, para que assim possamos viver reconciliados com Ele e receber de fato a coroa de vitória. Mas algo nos chama muita atenção na segunda leitura. E aqui nós podemos trazer ainda mais para perto de nós. Nós iremos sofrer a dor. E a partir deste sofrimento, nós corremos um grande risco de pensarmos: será que de fato Deus existe? E por que será que Deus permite tanto sofrimento e dor? Esse é nosso pequeno pensamento. Mas este pensamento não resume o amor de Deus. Enquanto nós peregrinarmos por esta terra, terá dor, terá sofrimento. E que bom que tem, porque isso nos ajuda a refletir que nós somos pequenos, que nós precisamos de Deus, e sem Deus nós não somos nada. Mas mesmo diante desse sofrimento e dessa dor, nós somos motivados pela nossa fé e por nossa comunhão com Deus, que diante dessa dor e sofrimento se torna alegria, porque algo maior nos espera, que a própria ressurreição. Meus queridos irmãos, este é o nosso estado definitivo, a ressurreição. Que possamos adentrar a porta e sentar-se à mesa do banquete, da qual o próprio Cristo nos convida. Busquemos este estado definitivo. Não estamos caminhando sem direção.
estamos caminhando em direção a Cristo. E os verdadeiros discípulos entendem bem isso e sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida. Queridos jovens, a nossa felicidade é Cristo. Não existe outra felicidade no mundo. Talvez o mundo pode te oferecer uma felicidade, mas é passageira. Só Cristo pode te dar a verdadeira felicidade, que é a vida eterna.